Os europeus têm um grande desafio, segundo alguns, de que é o de conseguir montar um exército próprio, um exército da União Europeia para, bom, colocar ordem ou colocar medo aos seus inimigos e ter uma força de que possa responder rapidamente caso sejam invadidos, mas uma força que trabalhe de forma coordenada. E eles têm uma dificuldade muito grande realmente de construir esse exército. E é necessário. Olha o que disse um ex-ministro das Relações Exteriores da Bélgica sobre a situação da Europa sem um exército. Ele coloca: a Europa é um gigante econômico, um anão político e um verme militar. Exagerou, né? Um anão político, obviamente que a Europa não é, um verme militar também não. Mas sem essas forças coordenadas, como que reagiria a Europa diante de uma ocupação? Sem a ajuda dos Estados Unidos? Porque com os Estados Unidos teria um contrapeso, que é a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, fariam alguma coisa. Agora os europeus, sem essa liderança dos Estados Unidos, quem tomaria a dianteira? Quem faria o quê? Então, a Europa, apesar de ter um peso econômico muito forte, como um exército militar, tem dificuldades. Não sabe quem atuaria primeiro hoje na Europa. É claro que está tendo algumas alianças entre a França, a Alemanha e o Reino Unido. Vou até deixar um videozinho aqui no final para que você veja essas alianças que eles estão fazendo. Mas ela, fora isso, não tem tido muita coordenação de quem toma a dianteira primeiro, o que fazer diante de uma invasão, diante de um ataque. E com o ataque da Rússia sobre a Ucrânia, tem gerado um medo maior na Europa de se preparar justamente para que, se algo aconteça com ela, eles possam reagir. É tanto que aqui está podemos dizer assim, a presidenta da Europa, a Ursula von der Leyen, que é presidente do Conselho Europeu e tal, é como se fosse a presidente da Europa, onde ela vai anunciar o plano de rearmar a Europa, Rearm Europe, de 800 bilhões de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de urgencia sobre defensa. We are in an era of rearmament. Nos encontramos em uma era de reforma. Peraí, vamos aqui, voltar aqui. Nos encontramos em uma era de rearme. E a Europa está disposta a aumentar enormemente seu gasto em defesa, tanto para responder à urgência a curto prazo de atuar e apoiar a Ucrânia, como para abordar a necessidade a longo prazo e uma responsabilidade muito maior no que respeita à nossa própria defesa, a defesa da União Europeia. Então, eles querem gastar mais justamente para se defender. Olha que o presidente da Espanha falando o mesmo sentido de que é necessário um exército europeu unificado. O que devemos fazer é criar um exército europeu, o exército europeu. Umas forças armadas comunitárias, integradas por 27 países, nesse momento, bom, 27 países, a Ucrânia não faz parte da União Europeia, então seria essa força coordenada, mas guiada pela mesma bandeira, com os mesmos interesses que no momento não tem. Cada exército na Europa tem seu próprio interesse, segundo a sua própria nação. Guiarla com a mesma bandeira e com os mesmos interesses. Solo assim nos convertiremos em uma verdadeira união. Só assim se converterão em uma verdadeira união. Isso aqui é um passo também para que a União Europeia deixe de ser um bloco e se transforme, de fato, em um país, os Estados Unidos da Europa. Porque se tem um exército unificado, e o conceito de Estado, de Max Weber, é justamente quando você exerce o monopólio da violência em um determinado local, nós temos uma força que vai exercer o monopólio da violência, que é o exército europeu, sobre a União Europeia. Com isso, realmente estamos formando os Estados Unidos da Europa, e talvez seja uma das coisas porque tanta gente é reticente
reticente em formar o exército europeu. Aqui algumas políticas que geram problema. Quais são? Que a Espanha e a Alemanha vai ter um modelo de política externa visando o Mediterrâneo e a África, devido às proximidades com essa região, eles estão no Mediterrâneo, e aí a política deles está em combater os fluxos de imigrantes que vêm da África e do Oriente Médio. E também combate a situações que não ajudam no comércio, na energia e na infraestrutura do Oriente Médio. Já os países como Polônia e os países bálticos, que estão no norte da Europa, mas ali relacionado diretamente com a Ucrânia e com a Rússia, eles estão se preparando, a sua política externa é contra a ameaça de uma invasão da Rússia a esses locais, porque ele já invadiu a Ucrânia. Então, seu foco está na sua dissuasão militar para esses locais, controle de fronteira e tudo isso daí. Já a França e a Alemanha estão mais vinculados à OTAN, defendem mais a autonomia europeia e a sua política não está tão temerária à Rússia como os outros, apesar de que a Alemanha começou a se rearmar. E com isso nós vamos ter doutrinas militares divergentes. Temos a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal mais ligado a uma doutrina integrada da OTAN de reação rápida, que fazem exercícios conjuntos, têm uns sistemas mais compatíveis. Já na Europa Oriental, Bulgária, Hungria, Romênia, Balcãs, operam baixo muita influência doutrinária soviética, com manuais antigos, comando centralizado, e tem muitos equipamentos herdados deles, e uma dificuldade, até uma resistência a se integrar com os países aqui mais do centro da Europa. Já os países bálticos do sul, os bálticos e os do sul, né? Os bálticos, eles se preparam mais para uma guerra híbrida e de cyberataques russos, enquanto os do sul focam na questão migratória e segurança marítima ali na região do Mediterrâneo. E aí tem esse problema divergente de cada país, ele não, digamos, compartilha com o outro a sua doutrina e não se compactua totalmente cooperando. Não trabalha verdadeiramente de forma conjunta. Essa é uma das dificuldades para a criação de um exército europeu. Outra dificuldade, mas eu creio que é mais superável, é a dificuldade do idioma. Não tem um idioma comum. E na Europa falam diversos idiomas. Mas isso eu acredito que a língua inglesa seria facilmente adotada como esse idioma. Já o inglês é o que é usado na OTAN para as comunicações entre os oficiais e tudo isso daí. Então, nada que, se eles adotam o inglês como obrigatório nas Forças Armadas, isso aí é um aprendizado rápido ali. Muitos já têm esse aprendizado nas escolas e tudo mais, um aprendizado verdadeiro, onde sai falando inglês e outros idiomas. Então, eu acredito que isso, se os outros parâmetros forem conseguidos, esse aqui é o mais fácil de conseguir. Bom, a identidade europeia está dividida, esse é um outro problema para a construção de um exército europeu. No norte e o leste da Europa, eles querem fortalecer a defesa europeia. No sul da Europa, Espanha e Itália, ele não quer, digamos, fortalecer a defesa, eles querem cuidar mais dos gastos sociais. É por isso que agora, em uma reunião que teve a OTAN, onde o Trump quer que todo mundo suba os gastos com o setor militar a 5% do PIB, a Espanha disse que não vai gastar, ela vai subir a 2,5%, porque ela gasta 1,5%, então ela vai subir a 2,5% e não vai gastar mais do que isso, porque ela não quer ter cortes na educação, na saúde e outras coisas mais para investir no exército. E querendo ou não, as únicas duas formas rápidas de se investir no exército, de se gastar mais com o exército, ou é você corta de um lado ou endivida mais o país, e vão ter alguns que vão fazer as duas coisas. Então tem essa divergência de como lidar com a situação. E depois tem vários partidos internos, partidos eurocéticos e populistas que dizem o quê? Beleza, e muitos deles são partidos até de direita. Muitos deles dizem o seguinte: esse negócio de criar um exército europeu
dar mais força para que a Europa, a União Europeia, se torne um país. E nós não queremos, porque isso vai contra a manutenção da nossa identidade. E não queremos isso, queremos o fim da União Europeia. Como os que votaram favoravelmente a que o Reino Unido saísse da União Europeia, o Brexit, e assim tem outros movimentos na Alemanha, na Espanha, em Portugal, que são contrários a isso de maior integração. Isso dificulta realmente a criação desse exército europeu. E aí tem países que vetam essa ideia, que querem a soberania militar, como a Hungria, do Orbán, ou a Eslováquia, do Fico. A Áustria é neutra desde 1955. Mais de 60% dos austríacos são contra ela mesmo entrar na OTAN. Para mudar isso, teria que mudar a Constituição da Áustria. Então são os problemas que eles têm para construir um exército europeu, apesar da Áustria fazer parte da União Europeia. Qual seria a solução? Seria criar primeiro uma coalizão paralela. Aqui coloquei na época Reino Unido, Canadá, tal, poderiam ser aliados, tudo, mas hoje a gente viu, já estamos vendo que essa coalizão está sendo construída pelo Reino Unido, França e Alemanha. São os três que estão capitaneando uma coalizão paralela de unir suas forças militares. E aí hoje, se vamos unir o exército da França, da Dinamarca, da Itália, da Espanha, da Polônia e do Reino Unido, temos 1 milhão de soldados, mas tem muito mais países da União Europeia, então daria muito mais. O gasto anual seria em torno de 500 bilhões de dólares. Aqui tem um plano de investimento de 800 bilhões para armar mais ainda, e seria uma grande potência militar, isso aí sem dúvida. Mas para isso eles precisam uma doutrina comum, um mando unificado e uma logística integrada, que é algo que eles têm muita dificuldade. Eu já estava até esquecendo de falar, mas um problema aqui que eles têm na Europa é a indústria de defesa. Cada país tem indústrias de defesa concorrente de outro país. E eu coloquei aqui o exemplo da Espanha e da França. A Espanha tem o programa Navantia, que criou tecnologia submarina. E será que ela está disposta a compartilhar essa tecnologia com a Alemanha e com a França? No momento ela não está disposta. E esses problemas é o que vão deixando intricado e dificultoso o plano de construir um exército comum europeu. Justamente porque não quer ceder tecnologia, não quer ceder informação, e passar tudo isso a um mando unificado, a uma doutrina comum e uma logística integrada é difícil. Mas é a única forma de que tenha um exército realmente factível, um exército capaz de defender e atacar diante da necessidade da Europa. E eu fiz um resuminho, para um verdadeiro exército europeu é preciso superar as divisões políticas desses grupos eurocéticos e contra a unificação cada vez maior da União Europeia, ou seja, diminuindo os nacionalismos, que na verdade agora está em crescimento, por isso aí seria difícil. Harmonizar as doutrinas para ter uma doutrina comum, uma linguagem, o idioma comum, isso aí seria a parte mais fácil, e estratégias comuns. Unir as indústrias, porque não, para elas deixarem de ser tão concorrentes e, digamos, centralizar cada uma em fabricar e se tornar especialista em um tipo de armamento, e formar talvez coalizões dos países, que é o que está começando, para depois chegar a que toda a União Europeia faça parte dessas coalizões. Esses são os desafios que enfrenta a Europa, a União Europeia, para construir o seu exército único. Aqui, deixei um videozinho para que você veja justamente a questão de como a França, Alemanha e Reino Unido estão se unificando a nível militar. Eu sou o professor Gessé Santiago e te vejo aqui nesse próximo vídeo.